Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez para compartilhar um pouco da Palavra de Deus através de uma breve meditação devocional. Eu tenho certeza que será bênção sobre a tua vida. Hoje eu quero meditar com o seguinte tema: os três pães. Abraham Harold Maslow, um psicólogo americano, estudou grupos de pessoas em uma área de conflito e em seu trabalho mais conhecido propôs a famosa pirâmide de Maslow, na qual as necessidades das pessoas eram elencadas em camadas por prioridades. Na base da pirâmide, como uma das necessidades básicas de todo ser humano, está o alimento. O pão, por sua facilidade de preparo, ingredientes encontrados em quase todo o mundo e capacidade nutricional, ficou conhecido como alimento universal. Aliás, na literatura, tanto em prosa como em poesia, o alimento em geral é denominado pão. No capítulo 6 do Evangelho de João, encontramos a passagem da multiplicação dos pães. Milhares de pessoas foram alimentadas por meio do milagre realizado com apenas 5 pães. No dia seguinte, a multidão começa a perseguir Jesus para adquirir mais pão. O mestre começa a ensinar então que nossa busca diária deve ser pela comida que não perece, ou seja, por ele mesmo, o próprio Jesus. Os religiosos da época, referindo-se aos antepassados e desdenhando do Filho de Deus, citam que seus pais haviam comido o maná, pão do céu, no deserto e que somente o Pai, ou seja, Deus, poderia providenciar tal milagre. Nesse diálogo, aprendemos a lição dos 3 pães. A primeira lição é a respeito do maná, o pão que caiu do céu. Quando os hebreus vagavam pelo deserto rumo à terra prometida, Deus providenciou o alimento fazendo cair com o orvalho uma substância que seria a base para o preparo de um pão. Isso está lá em Êxodo capítulo 16. E assim todos foram alimentados. Quais eram as características desse pão? Foi um sustento no passado. A experiência foi única. Foi um alimento milagrosamente criado do nada. O elemento maná não existia. Foi uma resposta pontual na história. Em João 6,49 diz que comeram e morreram. Aqueles que só buscam o maná são saudosistas e religiosos legalistas, que se apegam às tradições que já caducaram, vivem no passado. A segunda característica é o pão multiplicado. Jesus ensinava as multidões e sua palestra avançou pelo dia, e sendo já tarde era necessário alimentar o povo. De 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 6.000 pessoas. Quais eram as características desse pão? Foi um socorro no presente, para o povo inserido no diálogo dessa narrativa. Foi um alimento milagrosamente multiplicado, de 5 para mais de 6.000 pães. Foi um recurso eventual. No dia seguinte, lá em João 6,22, nós podemos ler que já estavam buscando mais pão. Aqueles que só pensam no pão multiplicado são materialistas, imediatistas, e buscam em Deus apenas a satisfação de seus desejos e vontades. Querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Terceiro ponto é o pão vivo. Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que dele se alimentasse teria vida eterna. Uma declaração profunda e surpreendente. Quais as características desse pão? Foi uma provisão para sempre. Em Cristo, nossa fome emocional e espiritual é completamente saciada. Foi também o alimento milagrosamente encarnado. Deus se fez um de nós por meio de Jesus. Foi uma solução permanente. Quem comer este pão viverá eternamente. João 6, versículo 58.
Os que buscam o pão vivo, que é Jesus, têm todas as suas necessidades supridas, tanto nessa vida como principalmente na eternidade. João 6, 57 e 58 nos diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem comer este pão, viverá eternamente. Não devemos nos preocupar com o pão material, pois este o Senhor garante aos que são fiéis a Ele. A expressão "o pão nosso de cada dia dá-nos hoje" seria mais uma confirmação do que necessariamente uma súplica. Finalmente, Jesus nos adverte: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6, 27. Pense nisso. Vamos orar? Pai, neste momento eu quero te agradecer, porque o Senhor é provedor e tem tomado todas as providências necessárias para suprir as necessidades daqueles que o Senhor tanto ama. Sobretudo te agradeço pela tua providência maior no que diz respeito à salvação e vida eterna, a enviar Cristo Jesus para nos salvar e ser o pão que alimenta, o pão que sacia, o pão que é suficiente para trazer vida eterna, salvação, vida plena e abundância, como o Senhor mesmo disse. Que as vidas dos ouvintes sejam abençoadas com este pão e que eles todos possam viver debaixo da tua graça, caminhando com Jesus Cristo, conhecendo a cada dia mais o Senhor e colhendo os resultados de uma vida de fidelidade e compromisso contigo. Assim é que eu peço e oro por cada um deles e também por suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao meu amigo pastor Gilberto Gedaías Alves por ter autorizado a adaptação do seu texto para que eu fizesse a edição deste vídeo. Procure conhecer as publicações e ter contato com o ministério do pastor Gilberto. A página dele no Facebook é Pastor Gilberto Gedaías Alves _escritor e o site dele é www.remanescente.com.br. Peço a você que curta este vídeo no YouTube e faça a tua inscrição no meu canal para ser avisado sobre novas publicações. E é claro, compartilhe este vídeo com os teus contatos. Visite também o site da Rádio Louvação. Prestigie a nossa programação e nos ajude a seguir em frente com esse ministério. Que o Senhor te conceda uma semana maravilhosa. Que Ele te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo. Forte abraço do PH. Tchau, tchau.